Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 23. Quinto cativeiro, Filisteus, tipifica o nosso eu, parte 3. Em Juízes 16, 22, somos informados de que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. É interessante como o cabelo não cresce instantaneamente. Assim, também, a restauração da consagração quebrada não ocorre instantaneamente, e sim, de forma paulatina e crescente. Deus, por sua infinita misericórdia, não desistiu de Sansão, antes, deu-lhe uma segunda chance. Isto significa que a posição anterior pode ser restituída. Antes de obtermos uma segunda chance, precisamos dar os seguintes passos: deixar o cabelo crescer de novo. O cabelo significa submissão ao Senhor. Isso implica abandonar o pecado e restaurar a nossa consagração a Deus. Clamar ao Senhor. No cárcere, Sansão clamou ao Senhor. E quando o fez, reconheceu que Deus era Senhor e que a força de que precisava só poderia vir dele. Juízes 16, 28. Exterminar os inimigos que nos aprisionavam. Após ter clamado ao Senhor, Sansão abraçou-se com as duas colunas que sustentavam a casa e fez força sobre elas. E a casa caiu sobre ele e sobre os filisteus, matando-os. E foram mais os que Sansão matou, ao morrer, que não deixa de ser uma metáfora de sua morte para ele mesmo, do que os que mataram quando em vida. Juízes 16, 29 e 30. Jamais poderíamos nos esquecer de que o poder de Deus se manifesta através da nossa fraqueza. A vitória de Sansão manifestou-se na morte. Do mesmo modo, as obras do diabo somente serão destruídas em nossas vidas quando nos dispusermos a negar o próprio eu. Para declararmos a morte do ego, precisamos negar nossos direitos e reivindicações, nosso orgulho, vaidade e arrogância, nosso desejo de justiça e de vingança. A nossa jornada, obrigatoriamente, deve levar-nos à cruz, pois é somente ali que vencemos o diabo. Antes da glória vem a humilhação, antes de nos sentarmos no trono, temos que ser pregados na cruz, antes de receber a coroa de glória, temos que receber a coroa de espinhos. Quando nos dispomos a morrer para o nosso eu, os nossos inimigos são destruídos. A maior vitória de Sansão foi realizada na morte. O mesmo acontecerá também conosco. Todas as vezes que voluntariamente e em completa submissão ao Senhor tomarmos a cruz, o inimigo será subjugado. Durante seu ministério terreno, Jesus exerceu autoridade sobre os demônios, expulsando-os das pessoas. Mas, de acordo com a palavra de Deus, Jesus somente triunfou definitivamente sobre os demônios, principados e potestades, quando morreu na cruz. Colossenses 2, 15. Observe o que acontece com muitos irmãos: vivem expulsando demônios, mas nunca alcançam a vitória. Jesus explicitamente referiu-se a isto. Mateus 7, do 21 ao 23. O Senhor tenha misericórdia de nós. Número 6, do 22 ao 27. Significado de nomes relevantes na compreensão da história de Sansão. Zorá. Lugar de vespões. Vide Êxodos 23, 28. Estaol. Petição. Vide Juízes 16, 28. Timna. Porção inacessível. Etã. Firme, fortaleza, lugar das feras. Lei. Nome de um lugar da tribo de Judá. Era o espinhaço de rocha dentada semelhante a uma queixada. Ramat-Leí. Lugar alto da queixada, em Acoré. Fonte do que clama, do que invoca, vide Isaías 55, João 7 do 37 ao 39, fonte de Gion, tanque de Siloé, aqueduto de Ezequias. 300 raposas. Juízes 15, 4. 300 é o número do remanescente fiel. A arca de Noé tinha 300 côvados de comprimento. Gideão teve ao seu lado 300 homens na luta contra os midianitas e Enoque andou 300 anos com Deus. Raposas. Vide Lucas 13, 32, Herodes, Cânticos 2, 15, raposinhas, Ezequiel 13, 4, falsos profetas, Neemias 4, 3,
muro, dentre outros. As lições dos jumentos. O primeiro texto, sobre jumentos, para localizar em sua Bíblia é Êxodos 13, 12, 13, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Aqui lemos uma lei antiga, que estabelecia o seguinte: o primeiro filhote de qualquer jumenta, ao nascer, ficava sob a condenação da morte, porque era considerado um animal imundo. E só ficaria livre de tal condenação se um cordeiro morresse em seu lugar. O limpo morreria em lugar do impuro, o cordeiro pelo jumento. Todo o gênero humano nasce inclinado ao pecado, é pecador, é imundo, e a condenação por causa da imundície do pecado é a morte. Contudo, louvado seja Deus, porque houve um cordeiro que se ofereceu a si mesmo para morrer pelos pecadores. Jesus, o justo pelos injustos. Aleluia! Está escrito no Evangelho que Jesus veio dar a sua vida em resgate por muitos, Marcos 10, 45, e o apóstolo Pedro declarou: vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, não. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1, 18. Mais adiante, está escrito, 3:18, Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Se o jumentinho falasse, ele poderia dizer assim: estou vivo porque um cordeiro morreu em meu lugar. Foi isso, com toda a certeza, que Isaque sentiu ao descer do Monte Moriá. Você sabe a história. Abraão construiu um altar, conforme Deus pediu, e sobre o altar colocou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha, e quando levantou a faca para sacrificar o filho, um anjo do Senhor falou: Abraão, Abraão, não toque no rapaz, não. Agora você mostrou que teme a Deus, porque não negou a ele o seu filho, o seu único filho. E apareceu lá, preso pelos chifres no meio do mato, um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Gênesis 22, do 9 ao 13. A primeira lição é essa: se não fosse Jesus, o Cordeiro de Deus morto em seu lugar na cruz, quem estaria morto, sacrificado, era você. Então, seja sempre grato ao Cordeiro de Deus. Ame a Jesus, viva para Jesus, obedeça a Jesus. O segundo texto, sobre jumento, para abrir em sua Bíblia é Números 22, do 21 ao 23, Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Nesse texto lemos de uma jumenta que via mais, que enxergava mais do que um homem, e eu até me confundo, não sei quem era o verdadeiro jumento nessa história, se o animal quadrúpede ou se aquele bípede chamado Balaão. Porque apareceu um anjo do Senhor no caminho, Balaão não viu nada, a jumenta viu, e Balaão, na sua mentice, que nada via, até bateu no animal para que voltasse ao caminho. Que coisa, o homem não viu, estava cego para aquela realidade espiritual. A Bíblia ensina que há situações que podem cegar o entendimento de uma pessoa. Veja alguns exemplos disso. Em Êxodos 23:8 está escrito: não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento. Então, o suborno pode cegar. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.